Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o H. Vou falar novamente com vocês sobre o sistema político brasileiro. Esta é a sexta parte do documentário que eu vi chamado O Brasil Deu Certo e Agora, feito por Maílson da Nóbrega. Nessa oportunidade vou falar sobre o governo FHC, que teve 2 mandatos. Eu vou tentar lembrar todos os aspectos desse governo, principalmente os citados ali no vídeo, e alguns complementos, e vou dar uma consultada aqui caso eu não consiga lembrar de tudo. Então, o FHC, quando ele assumiu a presidência, não havia o sistema de reeleição, por exemplo, e ele instituiu o sistema de reeleição porque ele tinha um projeto maior do que 5 anos, que era um mandato oficial na oportunidade, e daí esse mandato foi diminuído para 4, com a possibilidade de reeleição, e daí teria um governo de 8 anos. A FHC assumiu o país já com o Plano Real. Ele deixou o Ministério da Fazenda para disputar a eleição. Rubens Recupero assumiu, e logo no lançamento do Real já houve um problema, ele acabou saindo e tal, mas como o pai do Plano Real, ele não teve dificuldades para assumir a presidência da República, disputando com o já derrotado Lula para o Fernando Collor. Então, novamente, um Fernando venceu o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, com o Plano Real, a linha da pobreza diminuiu 15 pontos. Essa linha da pobreza, tipo, é um pessoal que não tem nada. Poderíamos chamar de miseráveis. Aliás, eles são chamados de miseráveis, né? Quer dizer, são pessoas que não têm o mínimo para sobreviver. Que às vezes não tem dinheiro para comida, não tem dinheiro para moradia, não tem dinheiro em conta, poucos realmente têm a sua carteira assinada, e essas pessoas realmente têm uma situação de absoluta falta de tudo, né? E essa linha diminuiu, levando milhões a patamares superiores, capazes de serem consumidores, né? E ingressarem aí na camada que o pessoal poderia chamar de demanda, né? Então, o poder aquisitivo aumentou. Aqui cabe explicar o que é o poder aquisitivo. Talvez vocês aí que nasceram nessa época aí, que não tem inflação, talvez você não ache importante saber o que é o poder aquisitivo. O poder aquisitivo é assim: você tem a possibilidade de comprar alguma coisa nesse mês, por exemplo, e no mês que vem você ainda tem a possibilidade de comprar aquela coisa. Falando de alimentos, eletrodomésticos e tudo mais. E à medida que você tem a possibilidade de comprar mais coisas além daquilo que você comprava no mês anterior, o seu poder aquisitivo aumentou. Por que é importante o poder aquisitivo nesse contexto? Porque na época da inflação, normalmente era o contrário, o seu poder aquisitivo diminuía. Então você poderia, digamos, comprar um computador esse mês, e no mês que vem você poderia comprar só a metade do computador, porque o seu poder aquisitivo baixou. Então esse aumento de poder aquisitivo não foi nenhuma mágica, foi apenas aquele plano que eu já expliquei no vídeo anterior, né, que levou as pessoas a terem esse poder aquisitivo aumentado, terem a capacidade, como disse uma vez um sujeito na campanha de Fernando Henrique, de comer carne, né? Ele disse assim: o melhor presidente que tinha passado pela gestão era o FHC, porque ele disse que foi o único presidente que comeu carne. Então aumentou o poder aquisitivo. Antes ele não podia comprar carne, agora ele poderia. Então, com esse aumento de poder aquisitivo, aumentou a demanda, os bancos se sentiram seguros em emprestar de novo, a taxa de juros diminuiu, poderia haver um planejamento, sabe, a longo prazo, porque todos acreditavam realmente que mais para diante, em 3 ou 4 anos, o Brasil estaria na mesma situação que estava naquela oportunidade, justamente por todos aqueles cuidados, né, que o Fernando Henrique tomou de resolver a questão das dívidas externas e de destruir a inflação com o Plano Real e tudo mais, né? Então, em 1998, esse é um dado importantíssimo, houve um ano, ou seja, 12 meses, em que a inflação foi a inflação mais baixa da história, e até hoje foi apenas 1,6% naquele ano. Então, isso foi a maior prova de que o Plano Real realmente sucumbiu o problema inflacionário.
Lembrando que nessa época havia a banda cambial. Então, assim, o real ele não podia ultrapassar uma certa quantidade em relação ao dólar, porque daí o Banco Central entraria vendendo dólares, né, ou usando as reservas cambiais do Brasil, para que não ultrapassasse aquela paridade. Mas em 98 isso ficou inviável, nós vamos ver isso aí mais para frente. Uma coisa que foi detectada pelo governo Fernando Henrique é que havia uma falta absoluta de controle orçamentário. E essa doença estava no governo. O que a FHC fez? Ele mostrou à sociedade que sem equilíbrio fiscal a inflação retornaria. E a sociedade comprou a ideia, porque na verdade ninguém mais aguentava a inflação, né? A inflação estava comendo os salários e todas as possibilidades até de poder aquisitivo há muitos anos. E quando você experimenta a possibilidade de não ter inflação, você realmente não quer voltar à situação anterior. E aí o que foi que ele detectou? É que os estados não tinham nem ideia de quanto eram as suas dívidas, porque os bancos estaduais tinham, digamos, a mesma fórmula de agir que tinha o Banco Central com o Banco do Brasil, que era aquela conta de movimento. Eu digo que é parecido para tentar explicar mais ou menos como é que funcionava. Os governadores, eles controlavam esses bancos estaduais e, como disse lá um sujeito que fazia parte do vídeo, era como uma licença para matar. Então precisava emprestar, ele emprestava, né? Sem se preocupar se quanto que ia pagar ou se deveria pagar. Na prática, o Banco Central herdava essas dívidas e tinha que se resolver de alguma forma. Então, o Fernando Henrique, percebendo isso, ele pegou e fez exatamente o que o Banco Central fazia. Pegou todas essas dívidas para si e falou, a partir de agora, vocês não podem mais se endividar. Disse isso aos bancos estaduais. E o que aconteceu? Como eles viviam do que o pessoal chamava de ciranda financeira, eu não vou explicar pormenorizadamente o que é a ciranda financeira. Se vocês quiserem procurar aí no Google, acho que você vai ter mais gabarito para entender, mas é algo como a inflação era que gerava os lucros para o pessoal. A partir do momento que não tem mais inflação, essa mina de ouro desapareceu. E como desapareceu, aí só ficam os competentes. Como esses bancos públicos não tinham a competência de buscar esses ativos financeiros, eles acabaram quebrando. E aí o que aconteceu? Os 3 maiores bancos do país, o Bamerindos Econômico Nacional, quebraram, gerando um problema muito sério, porque uma vez que um banco quebra, milhares de correntistas, e às vezes milhões de correntistas, ficam sem a base, né, dessa grana que foi perdida. Aí o que o governo fez? Ele fez uma medida impopular, que era o PROER. Esse PROER foi muito acusado pelo PT e por grande parte, né, dos partidos esquerdistas, de que era programa para ajudar banqueiro. Mas a verdade é que esse PROER foi para que houvesse uma reestruturação. Então, assim, esse PROER, grosso modo, seria como o que o FMI faz com os países em desenvolvimento. Então, eles chegavam, faziam uma proposta para um banco que quisesse comprar esse outro banco, para herdar esses correntistas, para que ninguém fosse prejudicado. Afinal, uma vez que milhares de correntistas serão prejudicados, nós podemos ter um problema de inflação, certo? Porque, sei lá, na mesma medida do que fez o Fernando Collor lá no seu governo, uma vez que você segura a possibilidade desse pessoal comprar, eles ficam sem a possibilidade de empreendimento, sem a possibilidade de ser consumidor, sem a possibilidade de fazer o que todos têm a possibilidade de fazer. Então, imagine que você tem uma poupança num banco desse, uma poupança enorme, e de repente você não tem mais nenhuma base, você perdeu essa poupança. Então, sabe, o PROER foi exatamente para evitar essa situação. Para você que tem um banco saudável, perfeito, mas e se não tivesse? Sabe?
Então o ProER servia para essas coisas. Quando você tem uma situação financeira, orçamentária e fiscal mais equilibrada, qualquer crise que tenha no mundo, você não será atingido. Em 97 nós tivemos uma crise fortíssima na Ásia, e depois em 98 nós tivemos uma crise na Rússia, e o Brasil ficou bem, sabe? Não teve nenhum problema. Em 98 o Arminio Fraga assumiu a presidência do Banco Central e propôs um câmbio flutuante. O câmbio flutuante é justamente o rompimento da banda cambial, quer dizer, a partir de agora não há mais limites para o crescimento da moeda estrangeira, que no caso era o dólar. Hoje nós ainda temos outro parâmetro, né, que é o euro e o dólar, mas na época só havia o dólar. Então esse câmbio foi quebrado, e a partir daí o câmbio se tornava flutuante, então poderia atingir qualquer patamar. Houve até um problema fiscal na época, que o Francisco Lopes ficou apenas alguns meses na presidência do Banco Central, e daí quando houve essa quebra, houve várias acusações de que alguém tinha informação privilegiada, mas isso é um outro assunto. Também não quero me demorar muito nesse assunto, porque é uma coisa que não ficou muito clara. Acontece que uma vez que você tem o câmbio flutuante, você se adapta ao que o mercado está mostrando a você, e você não tem essa amarra, né, de pegar e ter que agir cada vez que você acha que o câmbio está muito alto e tal. Então, com tudo isso resolvido, ou seja, nós temos aqui o sistema de metas, que também foi criado nesse momento, o sistema de metas de inflação, o sistema de metas fiscais e o câmbio flutuante. O Brasil teve um crescimento extraordinário na primeira década do milênio, e a partir daí tornou-se forte na parte fiscal, na parte orçamentária e na parte de controle de inflação. Aqui nós acabamos o governo Fernando Henrique, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o governo Lula. Mas tem um pequeno detalhe que eu acho importante falar em relação a essa mudança, que o Fernando Henrique, quando ele saiu, ele não quis disputar a presidência, ele não quis apoiar o seu candidato do PSDB, que na época era o José Serra, se não me engano. Ele realmente não quis participar do pleito eleitoral. De certa maneira, ele até, nas entrelinhas, quer dizer, eu nunca disse isso textualmente, mas nas entrelinhas ele queria dizer que estava na hora do Lula assumir o país. Então a eleição já estava praticamente determinada, né? Com a vinda do Lula, quer dizer, nessa eleição, o câmbio explodiu, né? Ele já havia um câmbio flutuante, e o dólar pulou para patamares absurdos, né? Muito altos. O Lula mesmo falando que não havia motivo para isso, mas a verdade é que ele se mostrava contra todas as políticas já adotadas pelo Fernando Henrique Cardoso. Afinal, como oposição, né, ele não poderia referendar o que estava acontecendo, e o mercado internacional ficou com medo disso, e daí o dólar chegou a patamares muito altos, que depois, quando eu falar do governo Lula, nós vamos falar sobre essa situação. Mas o que eu queria falar é o seguinte: o Fernando Henrique fez o que ele chamou de equipe de transição. Essa equipe de transição era um fato inédito na política, ou seja, as pessoas que estavam no governo iriam se reunir com as pessoas que viriam a assumir o governo, isso após as eleições, e seria passado a essas pessoas o que estava acontecendo, quais que eram os projetos que deveriam ser continuados. Essas pessoas estavam vindo, aceitariam ou não esses projetos, mas estariam inteirados do que era governar, porque o que acontece aqui no Brasil com muita frequência é que quem é candidato, tanto a prefeito, governador ou presidente, às vezes não sabe exatamente o que vai enfrentar. Com a equipe de transição, eles ficariam mais ou menos, né, inteirados do que estava acontecendo e de que ponto eles poderiam partir, ou quais seriam as sugestões do que eles poderiam fazer no próximo governo. E isso foi um marco na história da política nacional, fazendo com que, mesmo com partidos
de oposição, eles pudessem conversar e falar a mesma língua e tentar demonstrar realmente qual que era o interesse na busca de um bom governo. A equipe do Lula aceitou, claro, com toda razão, e eu acho que isso preparou um patamar interessante, uma ideia interessante do que estaria por vir e como segurar a moeda, como fazer com que o Brasil pudesse crescer, mesmo com a mudança de governo, e que a gente tivesse na mesma toada. Quer dizer, é como se eles estivessem afinando os instrumentos para que a orquestra não desafinasse, né, numa grande apresentação. Então, mais adiante vou falar aí sobre a era Lula, e este é o vídeo aí sobre o Fernando Henrique Cardoso. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais, avise aos amigos sobre essa série. Se você ainda não viu os outros vídeos, eu posso deixar linkado aqui. Realmente eu ainda não sei quantos vídeos eu vou fazer, esse já é o 6º, talvez tenha pelo menos mais 2 ou 3. Eu até estou pensando se eu não vou fazer um texto a respeito disso, mas no vídeo final eu vou falar para vocês se eu fiz ou não o texto, e vou deixar linkado aqui também o link do texto, que provavelmente vai estar no meu blog, para aqueles que preferem ler e não gostam de assistir aqui no YouTube. Provavelmente vai estar lá todo esse apanhado do que eu vi neste vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, bora!